Existem vários softwares que prometem tornar a cópia de arquivos mais rápida. Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação entre eles, além de ver quais recursos extras eles podem nos entregar que podem facilitar ali esse processo. Eu baixei algumas das principais opções do mercado, desde algumas mais simples até outras mais robustas ali, e vi o que cada uma delas pode te oferecer, e realizei também testes de benchmark para ver qual deles de fato podem copiar arquivos de forma mais rápida do que os exploradores de arquivos. E claro, você confere tudo isso graças ao apoiador do canal, a Keysfam.com. Nesse mês a Keysfam.com está dando uma nova oferta de 66% de desconto no pacote Office 2021, utilizando nosso cupom exclusivo WIN66. Além disso, as ofertas de 50% de desconto na licença Windows 10 e 11 continuam valendo. Basta escolher a sua licença e utilizar o cupom WIN50 na hora de fazer a compra. Após isso, é só acessar as configurações do Windows e inserir a licença que você vai receber pelo seu e-mail e prontinho, seu Windows vai estar ativado. Então não perca tempo e garanta a sua licença na Keysfam.com. Nesse vídeo aqui eu testei 4 softwares que prometem ali de alguma forma melhorar a experiência de cópia de arquivos, tá? Seja prometendo ali maior velocidade ou recursos avançados. Além de, claro, o Windows Explorer, a ferramenta nativa do Windows, os outros são o Teracopy, o Ultracopy, o Directory Opus e o Fastcopy. Só pra gente ter uma base de comparação mais sólida entre eles, vamos relembrar aqui brevemente o que a ferramenta nativa do Windows oferece. O explorador de arquivos permite mover ou copiar arquivos de praticamente qualquer forma, seja com atalho de teclado, botões na barra de ferramentas ou do menu de contexto, ou simplesmente arrastando o arquivo de um lugar para o outro. A interface padrão mostra quantos arquivos serão copiados, o local de origem e o local de destino, e uma barra de progresso total que pode ser expandida para mostrar gráfico de velocidade com informações mais detalhadas. Além de, claro, ter um botão de pausa e cancelamento da ação. Se solicitarmos uma nova cópia enquanto outra está rodando, uma nova instância será agrupada na mesma janela, logo abaixo da existente, mostrando os mesmos tipos de informações. E se houver conflito de arquivos, ele primeiro vai copiar todos os arquivos novos, para no fim perguntar o que gostaríamos de fazer com cada um dos conflitos, que pode ser substituir todos eles pelos novos arquivos, ignorá-los, ou decidir individualmente para cada arquivo, onde conseguimos ver lado a lado quais arquivos estão conflitando. E ele destaca informações de data e tamanho caso sejam diferentes, para ajudar a tomar a decisão, além de ter um botão para ocultar arquivos que sejam exatamente iguais, onde ele vai simplesmente ignorá-los. Basta selecionar os arquivos que deseja manter e clicar em continuar. Essa aqui é uma interface simples, mas ela é bem eficiente e que tem funcionado muito bem por todos esses anos. Apesar de que pra mim já passou da hora realmente dela receber alguma melhoria visual, né? Nem que seja pelo menos um tema escuro ali, mas felizmente nós já fizemos vídeo aqui no canal ensinando a fazer exatamente isso, só que ainda assim seria legal ter algo oficial ali nativo no sistema. Nossa próxima análise é com o Directory Opus. Esse é um substituto completo para o explorador de arquivos do Windows, com centenas de novos recursos e de longe o meu explorador de arquivos favorito do sistema. Nós já temos 2 vídeos no canal falando sobre ele, e quem quiser conhecer mais sobre ele, eu vou deixar os links aí no card e também na descrição. Mas aqui nós vamos falar especificamente sobre o sistema de cópia dele. E quando estamos nele, a cópia também é iniciada de todas as formas possíveis, arrastando arquivos, usando atalhos de teclado, menu de contexto ou com os botões da barra de ferramentas. Mas aqui tem um diferencial bacana de usar o sistema de painéis a seu favor. Independente do lado do painel, o que estiver ativo naquele momento será o painel A e do outro lado será o painel B. E ao clicar no botão copiar arquivos, ele irá transferir todos os arquivos selecionados do painel A para o painel B, algo que é bastante prático aí no dia a dia. Ao contrário do Explorer, aqui nós temos apenas uma interface padrão que informa o local de origem e destino dos arquivos, e abaixo nós temos 2 barras de progresso. A primeira indica o processo de cópia do arquivo atual, que está sendo copiado naquele momento, enquanto o de baixo é o progresso total da cópia considerando todos os arquivos daquela transferência. Temos as informações de quantos itens já foram copiados, o tempo total decorrido e o tempo restante para concluir ela, além de um gráfico de velocidade. Abaixo temos o botão de ignorar, que vai pular o arquivo que está sendo copiado naquele momento, um botão de pausa, um botão de cancelamento e uma caixa chamada de operar automaticamente. Clicando nela, uma nova aba vai surgir, onde podemos estipular uma regra para o que ele vai fazer quando houver um conflito de arquivo.
que pode ser substituir o arquivo, manter apenas os arquivos com a data mais recente, renomear o arquivo já existente no local, criando uma espécie de backup ali, fazendo com que o novo arquivo assuma o lugar dele, ignorar o arquivo ou tratar como erro, que vai fazer com que o arquivo seja exibido em uma lista que pode ser exportada para você manter no registro. Ao fazer uma cópia, quando outra janela já estiver rodando, uma outra aba vai surgir, indicando uma fila de progresso, que vai ser iniciada assim que a tarefa anterior for concluída. Você pode alterar a ordem dessa fila e também pode pedir para que ela inicie imediatamente onde outra janela independente estará aberta. E na janela de conflito, nós temos as mesmas opções que acabamos de ver e podemos fazer tudo isso individualmente ou para todos os conflitos. Mas infelizmente aqui ele não exibe todos os conflitos em uma única janela, então não dá para fazer algo mais personalizado ali de uma vez, como acontece no Explorer nativo. Ou você faz a mesma regra para todos os arquivos, ou você precisa decidir de um em um até terminar. E além disso, deixando o cursor em cima da miniatura do arquivo, nós temos um preview maior dela, o que ajuda a identificar alguma diferença no caso de serem imagens, por exemplo. E como último detalhe, podemos ver que ao iniciar uma cópia, ele já exibe no destino algo que ele chama de placeholders, que é apenas uma representação visual de quais arquivos já foram copiados e quais ainda vão ser copiados durante esse processo. Eu aqui não consegui identificar nenhuma utilidade prática nisso, além de ser algo apenas estético mesmo, ou que você pode conferir ele visualmente se esqueceu de solicitar algum arquivo para copiar ou não, mas além disso não notei nenhuma grande vantagem de fato nesse recurso aí que ele tem. O terceiro da nossa lista é o TeraCopy, nosso primeiro software totalmente dedicado para essa finalidade. E por isso ele traz algumas ferramentas aqui até que bem interessantes. Nós podemos usá-lo com todos os atalhos possíveis também, mas quando temos ele instalado, ele pergunta se desejamos iniciar uma cópia com ele ou com o Explorer de arquivos tradicional. Se quisermos, nós podemos desmarcar essa tela nessa opção aqui e também podemos reativar ela ou definir um padrão nas opções dele que a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho. Ao iniciar uma cópia, nós temos uma janela que, na minha opinião, é a mais agradável dentre todos os apps desse vídeo, onde temos uma barra com algumas opções que nós já vamos detalhar daqui a pouquinho. Temos uma barra de progresso do arquivo que está sendo copiado nesse momento, uma barra de progresso geral de todo o processo, temos o botão de pausar, de pular o arquivo atual e também o botão de parar todo o procedimento ali para encerrar a transferência. E mais à direita temos também uma opção de não supervisionado, que assim como o Directory Opus, serve para definirmos uma decisão padrão para conflitos que possam surgir ali durante a transferência, podendo substituir todos, ignorar todos, substituir os arquivos antigos, os menores, os que tiverem tamanhos diferentes, ou renomear eles seguindo os mesmos critérios. Depois temos uma opção de verificação, onde após concluir a cópia, o TeraCopy vai analisar novamente os arquivos para garantir que todos eles foram copiados corretamente, algo que pode ser muito útil ali para transferir arquivos mais sensíveis que não podem conter erros. Na janela de conflitos a gente tem algo semelhante ao Directory Opus, mas sendo exibido aqui de uma forma bem mais organizada. Podemos substituir, ignorar ou renomear os arquivos, seguindo todas aquelas mesmas regras que vimos antes, e ao clicar na miniatura, elas serão exibidas maiores na tela, mas também não temos como visualizar todos os conflitos para decidir individualmente o que fazer com cada um deles em um único lugar. Ou aplicamos uma regra para todos, ou decidimos de um em um ali durante a transferência. Ao fazer uma cópia quando uma transferência já está em andamento, uma nova instância será exibida logo abaixo da atual, agrupada na mesma janela, assim como no Explorer de arquivos nativo, mas aqui por padrão ela vem pausada, onde será iniciada logo após a anterior concluir, ou podemos iniciar imediatamente para acontecer em paralelo com a anterior. Abaixo do botão de fechar a janela, nós temos outro diferencial bacana do TeraCopy, que é a de poder executar uma ação após a cópia ser concluída. A opção padrão é de fechar o aplicativo, mas a gente pode escolher para ele manter ela aberta, para analisarmos alguma informação ali depois da cópia, ou podemos pedir para ele desligar, suspender ou hibernar o computador, algo que pode ser bem útil caso você precise fazer uma cópia de arquivos muito grande e precise sair ou então acabar dormindo ali enquanto a cópia acontece. E lá na barra de opções, a primeira opção dela é a de visualização expandida, que como o nome diz, expande a janela mostrando mais ferramentas e detalhes da transferência. À esquerda temos o histórico de todas as transferências feitas com ele, e no centro temos uma lista com todos os arquivos que estão sendo copiados. Nós também temos uma aba de destino, onde podemos selecionar o destino dos arquivos que serão copiados, com base em uma lista de locais recentes ou locais que você pode adicionar manualmente. Temos como selecionar quais metadados serão copiados,
podemos exportar as informações do processo em um arquivo HTML e também podemos executar um script após a cópia ser concluída, que pode ser um de ejetar o drive após a cópia, algo interessante para ejetar pendrives e HDs externos, e podemos também receber notificações via IFTTT ou Notify para sermos avisados mesmo à distância quando uma cópia for concluída. Ao acessar as preferências, nós temos como mudar aquela integração com o Explorer que citamos mais cedo, onde podemos pedir para que ele seja confirmado qual método de transferência vamos usar, ou definir o Teracopy como padrão mesmo, além de definir o comportamento padrão das outras opções que mostramos antes. Caso você utilize o Directory Opus ou o Total Commander, que é um outro explorador de arquivos bem popular aí da galera, também podemos adicionar a integração do Teracopy neles. Por fim, outros dois diferenciais bacanas aqui do Teracopy e que não existem nos softwares anteriores é que quando uma cópia está acontecendo, você pode arrastar mais arquivos para a janela de progresso e fazendo isso você adiciona esses arquivos à mesma fila de cópia que está sendo executada. E isso aqui é útil para você adicionar, por exemplo, arquivos de outros lugares diferentes que vão precisar ser copiados para o mesmo destino, ou se você só se esqueceu de selecionar alguma coisa mesmo, e com isso o Teracopy gerencia tudo para você de uma única vez e salva todos os arquivos no mesmo lugar. E outra coisa bem legal dele é que ele traz essa nova opção aqui para o menu de contexto chamada de New Folder with Selection, que vai agrupar os itens selecionados em uma nova pasta, algo que pode ser bem útil e bem prático em várias situações. E agora a gente vai para os nossos dois últimos softwares antes de mostrar os resultados de benchmark, tá? E ver qual deles de fato é o que copia arquivos de forma mais rápida aí pra gente. Mas por sorte, esses próximos aqui da lista são ou simples demais ou são praticamente iguais aos anteriores, tá? Então eles serão explicados bem rápido aqui a partir de agora, beleza? Por isso eu vou aproveitar aqui, já que isso vai ser bem rápido, e deixar aquele recado que eu sei que é chato, mas a plataforma YouTube praticamente obriga a solicitar isso aqui em algum momento do vídeo, tá? Que é pedir o seu like e a sua inscrição, cara. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, o like de vocês é muito importante e ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? E também faz valer o nosso esforço aqui colocando nesse vídeo, porque sério, deu bastante trabalho aqui. Então deixa o seu like e sua inscrição aqui embaixo, beleza? Recado dado então, vamos começar aqui pelo Ultra Copier. Esse aqui também é acionado em qualquer meio de cópia de arquivos, mas será sim pela opção padrão quando você tem ele instalado, tá? Apesar de que se você quiser, você pode desativar ele ali ao clicar no ícone dele da bandeja do sistema. O visual dele não tem nada demais, tá? Ele parece uma cópia do Teracopy. E os outros são um tema com uma versão mais anos 90 desse mesmo tema, que pessoalmente não me agrada muito. E um outro tema mais diferentão ali, que eu também não gosto muito, apesar de dar um crédito nele aqui, por fugir um pouquinho do que a gente viu até agora ali, ser um mais diferentão mesmo, e por ser um tema escuro também. Mas não é algo muito prático e intuitivo ali, então sei lá, eu pessoalmente não gostei muito dele. Ao clicar em mostrar mais, nós também temos uma lista dos arquivos que estão sendo copiados. Temos uma aba de erros, a aba de interface não tem lá muitas opções, a gente só pode exibir ou ocultar algumas informações, ou limitar a velocidade de cópia ali por algum motivo. E na aba de Copy Engine, podemos escolher as opções de conflito de arquivos, mudar algumas opções de performance e basicamente é isso. A janela de conflito, no caso, é a mais simples dentre todas até agora, onde a gente pode apenas renomear ou pular o conflito atual, ou todos marcando essa caixinha aqui, ou substituir os arquivos com algumas regrinhas ali, mas nada tão personalizado quanto o Dopus ou o Teracopy. Mas aqui a gente também tem aquela opção de arrastar arquivos para um progresso já em andamento, tá? O que é bem legal aqui e realmente é bem útil em algumas situações. De resto, não tem nada demais nele aqui que merece ser citado. E por fim, temos o Fast Copy. Aqui o funcionamento dele é o mais diferente de todos, tá? Você precisa abrir o software, indicar os arquivos de origem e depois o destino. Ele não exibe nenhuma janela de conflito, mas você pode configurar o comportamento dele nessas situações aqui através desse menu. Você pode alterar o buffer de arquivo, a velocidade da cópia, pedir para verificar se os arquivos foram copiados corretamente. Quando estiver tudo configurado com as suas necessidades, clique em executar e a cópia será iniciada. Não tem nenhuma barra de progresso, nenhuma ferramenta extra ou inovadora, parece até um software dos anos 90 ali, se você olhar, apesar de a sua última atualização no momento que eu gravo esse vídeo ter sido em março de 2024. Talvez a proposta dele seja ter um visual realmente bem simples, para compensar isso aqui na velocidade, já que teoricamente com menos recursos gráficos, sobra mais recursos ali para a performance dele, tá? Mas será que isso aqui na prática é realmente verdade? Como eu disse, eu fiz alguns testes aqui para tentar descobrir qual deles ele consegue copiar arquivos mais rápido mesmo, se eles cumprem realmente o que prometem, e os testes foram feitos da seguinte forma.
Eu criei aqui 3 pastas com vários arquivos aleatórios. A primeira pasta com um total de 5 GB de arquivos, a segunda com 50 GB de arquivos e a terceira com 100 GB de arquivos, e também compactei essas mesmas pastas aqui em arquivos únicos de 5, 50 e 100 GB cada. Assim a gente pode ver o desempenho deles tanto com cópias de múltiplos arquivos quanto de arquivos únicos ali, para ver se faz alguma diferença para eles. Eu armazenei eles em um SSD NVMe, que vamos chamar aqui de local A, cujas especificações estão aí na tela, e copiei eles para um outro SSD NVMe, que vamos chamar de local B, tá? Que também está mostrando as especificações aí na tela para vocês. O teste consistiu em copiar individualmente cada pasta ou arquivo zipado do local A para o local B e cronometrar o tempo de transferência do momento em que eu dei o comando de cópia até o fechamento da janela de progresso. Eu fiz isso 3 vezes para cada software, sendo que para evitar algum tipo de auxílio ali de memória cache ou algo do tipo, eu reiniciei o computador entre cada uma dessas cópias, tá? Depois fiz uma média ali do tempo necessário para ter uma comparação mais justa entre todos eles. Como você deve imaginar, isso aí dá um baita trabalho para fazer, tá? Então se você ainda não deixou seu like e sua inscrição aqui embaixo, esse é o seu momento, beleza? No primeiro teste de 5 GB de múltiplos arquivos, tivemos uma vitória por Explorer ativo, com 4.86 segundos, com um quase empate técnico ali ao Fast Copy, que fez praticamente 5 segundos. O Dopus não ficou muito atrás, mas o Ultra Copy e principalmente o Teracopy foram respectivamente 2 e 3 vezes mais lento que o primeiro colocado. Já com 50 GB de arquivos, a vitória já passa para o Fast Copy com 49 segundos, mas o Explorer nativo também ficou com um resultado bem próximo, tá? Com 56 segundos aproximadamente. O Dopus fez em quase 75 segundos e o Ultra Copy em 78.5, já o Teracopy novamente em último lugar com 96 segundos. Quase 2 vezes mais lento que o primeiro colocado. Agora com um total de 100 GB de múltiplos arquivos, as coisas mudaram um pouquinho. O Fast Copy venceu levando 101 segundos para finalizar a transferência, enquanto o Dopus levou 113 segundos. O explorador nativo fez praticamente em 2 minutos cravados, o Ultra Copier ficou em quarto lugar, e o Teracopy novamente em última posição com 157 segundos para realizar essa transferência. Até aqui a gente pode concluir que o Teracopy e o Ultra Copier, apesar de serem uma das alternativas mais populares no mercado, não estão saindo tão bem aí quanto se prometem, tá? Principalmente em múltiplos arquivos. Mas será que isso também acontece quando a gente transfere apenas um arquivo grande? Com um único arquivo de 5 GB, a gente pode dizer que houve um empate técnico ali entre o Explorer nativo, o Fast Copy e o Directory Opus, ambos com um pouquinho mais ali de 4 segundos de transferência. Já o Teracopy, que antes levou 3 vezes o tempo do primeiro colocado, agora levou apenas 6 segundos, ficando em penúltimo lugar, seguido pelo Ultra Copy, com 6.7 segundos. Com o arquivo de 50 GB, o Fast Copy teve vantagem, com 41.7 segundos, mas com exceção ao Ultra Copy, que levou 75 segundos, ficando no último lugar, os demais não tiveram uma diferença tão grande assim, tá? Apesar de termos 5 segundos de diferença entre o primeiro e o segundo lugar, o que é algo realmente considerável. E por fim, com um único arquivo de 100 GB, tivemos até com uma surpresa aqui, olha só. O Teracopy acabou sendo mais rápido, levando apenas 72 segundos para finalizar a cópia, e o Fast Copy fez em 81 segundos, garantindo o segundo lugar. O Dopus fez em 91 segundos, o Explorer fez em 98 segundos, e o Ultra Copier teve o pior resultado novamente, com 140 segundos para fazer o mesmo tipo de cópia. E apesar de ter vários softwares aí que prometem ser os mais rápidos do mercado em várias situações ali, esses testes aqui botam em prova um clássico pensamento antigo que diz que se houvesse alguma forma de tornar o Windows mais rápido, a Microsoft seria de fato a primeira interessada ali a implementar isso no sistema, já que na maioria dos testes, o Explorer nativo foi o mais consistente e esteve sempre ali entre os melhores resultados. Claro que, em alguns deles, outros softwares acabaram sendo mais rápidos ali um pouquinho, em destaque principalmente para o Fast Copy, mas apesar da estratégia deles de serem visualmente mais simples ali para compensar no desempenho, isso não é algo que uma empresa como a Microsoft pode se dar ao luxo de executar, já que isso afetaria diretamente a experiência de usuário, que no final das contas é o que mais importa aqui na verdade. E conseguir manter uma boa experiência e ainda assim ficar praticamente empatado com outros softwares que às vezes são um pouquinho coisa mais rápida ali, mas nada muito significante, é realmente um fato e tanto. Se você utiliza o Directory Opus como Explorer padrão no seu sistema, você também está bem servido. Apesar dele não ter ficado em primeiro lugar em nenhum dos testes, ele também está longe de ser a pior opção no mercado, então esse não é um motivo que levaria alguém a deixar de utilizar ele.
até porque as vantagens que o software entrega vão muito além de melhorar a cópia de arquivos. Já o Ultra Copier realmente não tem muito como defender, tá? Em todos os testes ele sempre ficou entre os 2 últimos colocados, mostrando que a promessa dele realmente não passa de algumas palavras bonitinhas ali no site deles. E por fim, o Teracopy, mesmo sendo mais lento ali na maioria dos testes, acaba compensando um pouquinho ali com os recursos extras que ele entrega. A interface dele é mais completa e mais bem trabalhada ali entre todos, traz recursos diferenciados em relação aos demais, como o histórico de todas as cópias, opções de desligar o PC ou editar o drive após a cópia, adicionar itens à fila já existentes e agrupar itens selecionados em uma nova pasta. Essas são ferramentas bem legais e que podem ser bem úteis aí no dia a dia, tornando ele sim uma boa opção para você utilizar ali no dia a dia. Mas de fato, se você precisa copiar algo rápido, com velocidade, ele de longe é a pior opção para você. E claro, pessoal, lembrando aqui que assim como qualquer outro benchmark de qualquer outro canal por aí, tá? Isso aqui é apenas para termos um referencial, tá? É bem possível que se você realizar esses mesmos testes aí no seu hardware, você obtenha algum resultado ali um pouco diferente dos meus. Mas no geral, podemos dizer que a menos que você esteja procurando algo a mais ali, uma feature extra, que o Windows não entregue de forma nativa para você, não tem justificativa nenhuma para você instalar outros softwares apenas para copiar arquivos de um lugar para o outro. Mas agora eu quero saber de você, tá? Você concorda comigo aqui? Ou discorda? Você usa ou tem algum software desses que eu citei aqui como favorito para vocês? Ou você utiliza algum outro software ali que eu nem citei para essa finalidade aqui e que você garante que seja tão bom quanto eles? Deixa nos comentários aí pra mim e pra galera aí saber aí e descobrir novos softwares. E caso você tenha ficado curioso aí, aqui do lado tem nossos 2 vídeos sobre o Directory Opus, tá? Pra você entender um pouco melhor aí sobre esse explorador de arquivos aqui diferentão que eu utilizo e eu realmente considero ele como o melhor do mercado aí pro sistema. Dá uma olhadinha, hein? Eu te vejo lá. Forte abraço aí.